Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, início de semana. Hoje, 14 de setembro, o mês está indo embora, estamos quase na metade do mês e esse ano parece que os dias foram acelerados por conta dessa doença e o comércio foi praticamente prejudicado, parado, muitas lojas fecharam, muitas empresas vieram à falência, muita gente morreu. O ano passou rapidamente, trazendo muitos estragos, mas nós cremos que nós vamos dar a volta por cima. A exemplo do que nós temos visto, né? A indústria, o comércio reabriram as portas, inclusive muitas notícias alvissareiras, para que nós realmente possamos crer que tudo vai voltar ao normal, apesar desse novo normal. Opção para a Vida hoje estará trazendo a segunda parte de uma mensagem que nós estamos transmitindo sobre o Salmo 23. Eu confesso que esse salmo, desde que eu me converti, eu conheço e muitos cristãos têm ele na ponta da língua. Mas eu confesso que durante essa quarentena eu me debrucei neste salmo e passei a estudar cada palavra, cada frase, qual o sentido de Davi dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos, leva-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí nós começamos a ruminar, como alguém já disse, não é? E fomos fazendo para cada palavra uma avaliação, pesquisando. Davi era pastor, foi rei, foi perseguido, tanto enfrentou o gigante, o filisteu, o duelista Golias, de sorte que Davi, ele trazia uma bagagem de conhecimentos, de experiências vividas, não só como pastor, mas também como rei, não é? Em que ele teve momentos de fraqueza, cometeu um crime, cometeu também adultério, enfim, a Bíblia não esconde nada de homens como Davi, o rei Davi, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí você diz assim: como esse homem era o segundo o coração de Deus, se ele cometeu um crime, se ele foi adúltero? É que Davi tinha uma grande virtude que poucos cristãos têm. Davi era humilde. Davi, quando reconhecia que havia pecado, ele realmente ia aos pés de Deus, e ele diz isso no Salmo 51, não para justificar os seus pecados. Ele diz: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. De sorte que nós aprendemos muitas lições com este Salmo 23. E sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a segunda parte dessa mensagem. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. De sorte que todos os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que, embora todos haverem pecado e todos necessitam e carecem de serem alcançados pela graça de Deus, o Senhor nos justificou. A doutrina da justificação está aqui no Salmo 23. Vereda da justiça seria a justificação dos nossos pecados. Nós vamos encontrar, portanto, meus irmãos, em todo o Velho Testamento, desde o livro de Gênesis, a prática, o hábito, o costume de se sacrificar um cordeiro
Porque aquele cordeiro falava de Jesus. Por isso que todos que olhassem para a cruz, no passado olhavam para o futuro. E nós olhamos para o passado. A figura mais importante, a figura mais clara desse fato, foi quando o Senhor chamou Abraão. Abraão não podia ter filhos. Sara já estava avançada em idade. Vocês conhecem a história? Mas Deus prometeu-lhe um filho. Disse ainda mais: se você puder contar as estrelas dos céus, tal será a tua posteridade. Se puder contar a areia da praia do mar, tal será a tua posteridade. Promessa essa, cujo único filho que Abraão tinha, único. Deus disse: sobe ao monte Moriá, onde está aquela mesquita de Omar, e oferece o teu filho em sacrifício. Eu pergunto aqui aos pais que estão presentes e os que estão em casa, e as mães também: você tinha coragem de oferecer seu filho em sacrifício? Eu pelo menos não tinha. Não vou ser demagogo, não vou. Me dá esse único filho que você tem. E Abraão então, ouvindo a voz de Deus, subiu ao monte. Lá no pé do monte disse para os seus servos: ficai aqui que eu e o rapaz iremos, adoraremos e voltaremos. Mas Abraão sabia que não era apenas adorar, era oferecer o sacrifício do seu filho. Quando chegaram lá em cima, o rapaz pergunta: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o madeiro, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê a vítima? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Deite aqui, meu filho, no madeiro. O madeiro, meus irmãos, nos lembra essa cruz. Ali era um filho único de Abraão. Aí, representado por Deus, enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Estava ali, portanto, a cultura. Era para ser oferecido um cordeiro, mas ali estava sendo oferecido o único filho de Abraão. Estão entendendo agora? O menino se deitou. Abraão pegou o instrumento de dar o golpe fatal. E o Senhor simplesmente disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E Abraão olhou para trás e viu um cordeiro. Esse cordeiro que foi mais tarde substituído pelo único Filho de Deus. Por isso que João 3,16, nesse salmo está aqui, João 3,16. Por amor do seu nome. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de Deus, Jesus e o amor de Deus é suficiente. Não precisa de mais nada. Por isso que quando Jesus estava crucificado lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, tudo está consumado. Abraão ouviu isso de Deus. Abraão, agora sei que tu temes a Deus. Abraão, Abraão, não faças tal coisa. Isaac, único filho, estranhou. Cadê o cordeiro? O cordeiro vai ser você que vai ser imolado, meu filho. Deus fez isso lá no Calvário. Único filho. E aí você vai entender a doutrina da justificação. Está aqui. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Justificação. Eu estou trazendo aqui um exemplo para vocês. Suponhamos que isso aqui fosse uma promissória. Promissória esta que seria impagável, irmão Antônio. Impagável, uma coisa que eu não tinha nunca condições de pagar. Quando eu fui justificado, Deus simplesmente fez isso. Amém, irmãos? Você não me deve mais nada. Sua dívida foi quitada através do sacrifício do meu filho. Pode dizer amém? Você que está em casa pode dizer glória a Deus por isso? Daí usarmos
silogismo. Ou seja, a forma de raciocínio dedutivo, em que, partindo-se de duas posições ou proposições, as premissas delas se entende numa terceira conclusão. Isso é silogismo. Isso que nós estamos vendo aqui. Acontecimentos no passado que prefigurava-se simbolicamente por uma ovelha, agora estava sendo realizada e consumada quando Jesus disse: tudo está consumado. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, irmã Nalu. Justificação através do amor de Deus. Não é por obras que seja praticada por nós, mas pelo sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos aqui ainda uma expressão equânime, equanimidade, que é aquilo que é ponderado, que é aquilo que seja realmente livrado, que é justo, que é imparcial, porque tinha que ser um homem que não tivesse sido concebido por pecado. Por isso que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Jesus era perfeito, como esses cordeiros, inocentes. Nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo que Jesus, no capítulo 53, que é o livro considerado profeta messiânico do Velho Testamento, ele nos declara no capítulo 53 que Jesus foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse, era o mais desprezado dos homens. Irmã Vilani. Mas nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Através desse Cordeiro de Deus, nós fomos perdoados, fomos e estamos justificados. Eu tinha um professor, Roberto Augusto de Souza, um grande teólogo, um homem de Deus, ele já dorme no Senhor, que deixou muitas marcas em sala de aula aos alunos. E nos chocou uma vez ele dizer que nos céus não vai entrar pecadores arrependidos. Isso chocou a turma. Professor, isso não é uma heresia? Ele disse: não. Nos céus não vão entrar pecadores arrependidos. Nos céus entrarão justos. Ou seja, aqueles que foram justificados através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Dos pecados que nós cometemos antes de conhecê-lo, dos que praticamos ainda hoje e dos que ainda praticaremos até quando a gente morrer. Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado concebeu minha mãe. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: pelo pecado de um homem, todos nós nos encontramos perdidos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo, capítulo 1 Coríntios, vamos ler primeiro Romanos, capítulo 5, versos 18, 17 e 18. É esse versículo que eu estou querendo. Romanos 5, 17 e 18. Escuta o que é que diz aqui. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça
sobre todos os homens para justificação. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios 15, 22, ele mostra isso com muita clareza. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E aí, no Velho Testamento, antes de Cristo, até chegar a Jesus, essa era a cultura. Pecava-se, oferecia um cordeiro. Pecava-se, oferecia um cordeiro. Aconteceu um fato inédito. Os judeus criavam ovelhas, rebanhos e mais rebanhos. Você vai ver isso no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Você vai encontrar no Velho Testamento, no livro de Lamentações de Jeremias, a Bíblia está cheia. Quando Moisés estava na travessia no deserto, quando chegaram na terra prometida, antes haviam colocado nos umbrais das portas o sangue manchado nos umbrais das portas. Quando os 2 espias chegaram lá em Jericó, assumiram um compromisso de vida ou morte com aquela mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, e disseram: olha, quando nós viermos a tomar esta terra e tomar posse de Jericó, você coloque aí a casa dela dava nas muralhas de Jericó, dava para a rua, coloca lá um fio de escarlate. Eu estava lendo uma tradução que não diz que era um fio, era uma corda tingida de sangue, da cor de sangue, para lembrar o sacrifício dos cordeiros. De sorte que, no Velho Testamento, há muitos exemplos. Esse Davi, autor deste salmo, todos conhecem a história que eu reportei numa das mensagens sobre o pecado de Davi, embora fosse o homem segundo o coração de Deus, era adúltero e havia cometido um crime. Preste atenção. Um homem tinha um rebanho de ovelhas na sua propriedade, e um outro pobre só tinha uma ovelha, irmã Edith, uma única ovelha. O homem rico, simplesmente, com pena de sacrificar uma ovelha sua para oferecer um churrasco, tomou a única que tinha daquele pobre homem e ofereceu. Essa foi a ilustração que o profeta Natan usou para não acusar, não foi para apedrejar, mas foi para que o próprio Davi, que tinha cometido tais ofensas, caísse a ficha. Quando Natan contou esta história para Davi, a resposta dele foi: esse homem é digno de morte, esse homem é para morrer. Que aqui Davi estava dizendo: o salário do pecado é a morte. Aquele cordeiro estava sendo sacrificado para Davi entender que o pecado que ele tinha cometido era tamanho. Por isso que ele diz no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhecesse que precisava de se arrepender, de se humilhar, de ir aos pés do Senhor, como esse cordeiro estava lá na cruz foi substituído pelo Filho de Deus. Por isso que Davi diz aí: guia-me pelas veredas da justiça. Só o Senhor pode nos justificar, nem Maria, nem Pedro, nem João, nem rosário, nem terço, nem nada. Só Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, eu queria ter tempo para a gente deslanchar isso aqui, mas o tempo está indo embora e me dá um sinal aí, viu? Surge Moisés. Então, Deus dá a Moisés, eu vou pedir que o menino substitua isso aí, pelas tábuas. Eu quero agradecer ao irmão Eliésio. Inclusive, ele foi o autor dessas gravuras. Ninguém está adorando aqui gravura, estamos apenas trazendo
uma ilustração simbólica. Isso é apenas é uma ilustração simbólica. Então surge Moisés trazendo os 10 mandamentos. Mas para que os 10 mandamentos? Foi para mostrar ao homem que ninguém é perfeito. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu adultério, cometeu crime. O próprio Moisés, que trouxe as tábuas, os decálogos, era um homem também manso, mas cometeu um crime. Tirou a vida de um egípcio, para mostrar que ninguém é perfeito. Nem mesmo aqueles que foram levantados e usados por Deus para fazer e dar a sua mensagem, irmã Jane. Todos eles falharam, como nós também somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. Nós somos justificados através do Cordeiro de Deus que foi imolado lá na cruz. Então Moisés surge trazendo os decálogos. Sabe para que foi dado os 10 mandamentos? Para mostrar como um espelho a podridão que nós somos. Nós somos vermes. Por isso que Davi disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Ninguém é tão bom, tão justo que diga: eu sou o menos pecador. E aí eu quero lembrar aquela história daquele homem rico que foi a Jesus. O rico foi a Jesus: Senhor, o que é que eu preciso fazer para obter a salvação? Para pertencer ao reino de Deus. Jesus disse: conhece os mandamentos? Porque Jesus lê o nosso pensamento, ele lê. Antes que as palavras cheguem em nossos lábios, ele já sabe o que queríamos proferir. Salmo 139, leia isso e você vai entender. Não adianta você enganar sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, o pastor, seja lá quem quer que seja que for, porque Deus colocou na nossa mente um tribunal. E ele, como onisciente, estabeleceu a lei, para que todas as vezes que a gente olhasse para a lei como um espelho, a gente visse que nós somos imperfeitos, que jamais iríamos cumprir nada dessa lei. Paulo, escrevendo aos Gálatas, salvo engano, ele diz que se alguém disser que cumpre todo o mandamento e tropeçar apenas em um, quebrou todos os demais. De sorte que a lei foi dada por Moisés para mostrar o pecado que mata, que destrói. E aí aquele homem rico chegou para Jesus e disse: tenho observado desde a minha mocidade. Uma declaração fantástica. Ele estava achando que estava abafando. E Jesus simplesmente disse: falta-te uma coisa. Como Paulo diz, se alguém disser que cumpre... Ele citou todos os decálogos na ponta da língua. Jesus disse: falta-te uma coisa. E a única coisa que faltava, quebrava todos os demais mandamentos da lei, que ele dissera que cumprira desde a sua mocidade. Vou entendendo aí. Ele saiu simplesmente triste e cabisbaixo, por ser dono de muitas riquezas e propriedades, porque o seu coração não estava na palavra, seu coração estava nas riquezas. E a Bíblia diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. De sorte que os decálogos foi dado para mostrar o pecado. Por isso que Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quer dizer, o pecado tem um limite, mas a graça de Deus está acima desse limite. Estão entendendo agora? E tudo foi demonstrado num ato simbólico, desde antes de Cristo até a cruz, para aqueles que criam no Cordeiro de Deus. E nós que hoje olhamos para trás. De sorte que a lei nos serviu de aio. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos: a lei nos serviu de aio. O que é que significava a palavra aio? Era uma ama que conduzia a criança. Como a gente às vezes quando vai atravessar a rua, você não vai deixar uma criança atravessar a rua sozinha, porque ela pode ser acidentada. Você segura na mão dela e vai dando toda a proteção. Então a lei apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo. Existem certas seitas hoje que defendem você guardar os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos há a lei moral e a lei também cerimonial. Dentro dessas leis cerimoniais, o sábado, o Shabat, é cerimônia. Guardar o sábado é cerimonial. Porém, foi substituído por esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostra aí essa gravura, jovem. Aquela gravura da cruz.
Por que nós dizemos isso? Porque Jesus pegou os 10 mandamentos, que ninguém tinha condição de cumprir, e Ele cumpriu por mim e por você. Na próxima terça-feira, você não pode perder a conclusão desta parte deste salmo que nós estamos trazendo para a meditação de todos. E eu creio que você foi enriquecido. Eu tenho sido muito abençoado, mesmo transmitindo, mas eu tenho sido enriquecido através de todas as lições que estamos aprendendo nesse Salmo 23. Agradeço a todos que estiveram conosco. Se você quiser nos ajudar a manter este programa no ar, queremos deixar aí abaixo do seu televisor, temos o número da conta corrente, agência Banco do Brasil, agência 3331/6 conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos pela sua generosa oferta. Se você reside em Campina Grande, você pode depositá-la na livraria Manancial, por trás da antiga rodoviária, abaixo das lojas Olacante, ponto de referência. E nós ficaremos imensamente agradecidos, bem como também àqueles que estão orando para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.